Bom dia, oitavo! Hoje nós iremos dar continuidade ao nosso conteúdo no livro didático capítulo 5, que fala de reprodução. Gostaria que vocês pegassem esse documento que eu enviei para vocês e acompanhassem a nossa aula, certo? Os seres vivos, eles têm dois tipos de reprodução, a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. A reprodução assexuada, ela ocorre de forma mais rápida, com seres vivos mais simples. É basicamente o clone do original. Na reprodução sexuada, existirá a troca de gametas de pai e mãe para que o novo descendente nasça com as características do pai e da mãe. No documento que eu enviei para vocês, nós vamos ter aí as duas modalidades de reprodução, a sexuada e a assexuada. Na reprodução sexuada, eventos fundamentais vai acontecer a meiose, a divisão das células, a fecundação do óvulo com o espermatozoide, a variabilidade genética desse indivíduo é maior e existe a fusão dos gametas sexuais, feminino e o masculino. Vantagens e desvantagens da reprodução sexuada. Grande variabilidade genética que permite às espécies mais capacidade de sobrevivência, ou seja, na reprodução sexuada, como é uma reprodução que leva mais tempo, o indivíduo ele carrega tantas características do pai como da mãe, com as mudanças do ambiente, calor, influencia, dificuldade em questão de água, entre aspas, em alguns seres vivos. Essa reprodução sexuada, ela vai fazer com que esse animal ele consiga sobreviver a determinadas mudanças. A evolução do indivíduo é melhor. Qual a desvantagem da reprodução sexuada? O processo é lento, depende de cada espécie. No ser humano, nós levamos 9 meses. E o alto dispêndio energético. Existe um gasto energético muito grande do indivíduo para gerar um novo ser. A reprodução assexuada é porque ela tem um processo mais rápido, vai ter um pequeno gasto energético, um só indivíduo ele vai poder colonizar um ambiente inteiro e não há necessidade de um segundo. A desvantagem desse tipo de reprodução, a menor variabilidade genética e não favorece a evolução das espécies. Essas espécies elas terão dificuldade caso aconteça alguma mudança climática ou alguma mudança do ambiente original em que começaram a se reproduzir. Nós teremos alguns tipos de fecundação, A fecundação ela pode ser externa, que ocorre fora do corpo da fêmea, vai levar um maior custo energético, e a fecundação interna ocorre dentro do corpo da fêmea, menor custo energético. Essa fecundação ela pode ocorrer de 3 meios, em animais vivíparos, ovíparos e ovovíparos. Quem são esses animais que se reproduzem de formas ovíparas? São as nossas aves, Elas colocam o ovo, esse indivíduo ele fica no ovo fora do corpo da mãe. Insetos, alguns répteis. Animais ovovíparos, eles vão reter esse ovo dentro do corpo e só vão eliminar o ovo quando estiver perto da eclosão, perto do animal nascer. Algumas cobras venenosas, os tubarões, os escorpiões, fazem esse tipo de fecundação, ocorre neles esse tipo de fecundação. E a reprodução dos animais vivíparos, O embrião ele vai depender especificamente do interior da mãe. Quem são esses exemplos? Animais que se reproduzem dentro de um feto, nós seres humanos, os mamíferos. A reprodução assexuada, ela vai passar pelo processo de mitose na reprodução dessas células, menor chance de ocorrer uma variabilidade genética, as mutações ocorrem muito facilmente, indivíduos com reprodução assexuada, eles têm essa característica de sofrer mutações, ou seja, eles vão se adaptando ao ambiente em que eles vivem, acontece muito com os vírus e as bactérias. E são geralmente clones, Um único indivíduo ele vai se duplicar, formando o segundo exatamente igual ao primeiro. Existem alguns tipos de reprodução assexuada. Quais são eles? Propagação vegetativa, que é o plantio de uma vegetação a partir de fragmentos do caule ou de folha. Acontece muito no agronegócio, para você fazer essa reprodução, essa propagação vegetativa, para que a nova planta, ela, por exemplo, tenha características de ser melhor
de responder melhor àquele ambiente, né? A falta de água, a determinados insetos. O brotamento, a partir de um indivíduo surge um broto, acontece muito nas esponjas do mar, né? A esponja original, nasce um broto do lado dessa esponja colado, esse broto cai e surge uma nova esponja. Cisciparidade, ocorre a divisão de indivíduos em dois organismos, as bactérias, por exemplo. Uma bactéria se divide formando um outro organismo. Reprodução múltipla, um organismo se reproduz simultaneamente e produz vários descendentes iguais ao primeiro. Outro tipo de reprodução assexuada é a fragmentação. Esses indivíduos eles vão ter um alto poder regenerativo. Exemplo, as esponjas, as planárias. Para finalizar nossa aula, turma, gostaria que vocês respondessem a atividade do livro da página 86 e 87. Bons estudos!